Olá a todos, bem-vindos à Escola Kitonite. É com prazer que trazemos até ti mais uma aula desta escola. Como tu podes ver, já estamos na nossa aula número 9 desta terceira teoria que tenta explicar um pouco dos capítulos 8 e 11 de Daniel. Ela tem como título 6 Keren. Já sabes que 6 significa exatamente o número de chifres do bode, que se encontra em Daniel 8, e Karen significa exatamente chifre em hebraico. A aula de hoje é dedicada ao príncipe dos príncipes. Hoje vamos tentar descobrir quem é este príncipe dos príncipes. Aqui embaixo encontras a expressão Sar Sarim, que se encontra exatamente em Daniel 8 e que quer dizer em hebraico exatamente príncipe dos príncipes. Obviamente que muito tem sido dito sobre este príncipe dos príncipes, quem é que será este príncipe dos príncipes, onde bastantes estudiosos das Sagradas Escrituras assinalam este príncipe dos príncipes como sendo o Filho de Deus, Jesus Cristo. Obviamente que nós vamos tentar explicar quem é este príncipe dos príncipes à luz das Sagradas Escrituras e vamos verificar se de facto este príncipe dos príncipes é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nesta primeira imagem, nós temos Napoleão Bonaparte a entrar na cidade de Moscovo em 1812. Como tu podes ver na imagem, também esta cidade estaria em chamas. Não foi Napoleão Bonaparte nem os seus soldados que incendiaram a cidade, não foram eles, foram os russos que fizeram exatamente isto. O que eles fizeram foi exatamente utilizar a técnica da terra queimada. Portanto, conforme Napoleão ia progredindo no território russo, os russos iam queimando todas as suas casas, celeiros, hortas, etc, etc, para que quando Napoleão chegasse a conquistasse as cidades, eles não tivessem alimentos, não é, para alimentar os seus cavalos e os seus soldados. Portanto, e quando chegaram a Moscovo, o que eles fizeram foi exatamente incendiar a cidade para que Napoleão e os seus soldados não tivessem mantimentos, não é? Para os seus cavalos e para eles próprios. Napoleão, podemos pensar se Napoleão era inimigo do czar da Rússia da altura, que era Alexandre I. Eles não eram inimigos, eles eram amigos, bastante amigos. Eles pouco antes fizeram um pacto uma aliança de paz entre os dois. Só que este Alexandre I e os russos começaram-se a afastar de Napoleão. E Napoleão, vendo que os russos estavam-se a afastar dele próprio, ele vai propor que eles se rendam ao seu grande exército, que ele chamava de Grande Armée, que eram exatamente mais de 500 mil soldados, mais de meio milhão de soldados. O czar da Rússia não vai se render a Napoleão e Napoleão vai ameaçá-lo de que invadiria o território russo. E ele prometeu e cumpriu. Okay? Portanto, Napoleão era assim, cumpriu. Mas isso foi um desastre para o seu império. Porquê? Porque para mim foi em 1812 que o seu império começou a cair. Ele vai estar algum tempo na cidade de Moscovo, mas depois, como ele vai tentar fazer paz ou um pacto com o Alexandre I, Alexandre I nem sequer lhe responde, não é? E ele depois vem embora, não é? E ele vai, depois vamos ver qual foi o número de soldados que regressou às suas casas, não é? Uma coisa mesmo trágica, não é? Como nós podemos assim dizer. Gostava também de deixar aqui outro acontecimento da vida de Napoleão. Esta imagem é um edifício da Palestina, na cidade de Jaffa, portanto na Palestina, em que Napoleão, com o exército do Oriente, que era francês, decidiu, obviamente com as autoridades francesas, decidiram invadir o Egito. Qual era o objetivo desta invasão? Era exatamente criar uma rota, portanto, uma parte via marítima, outra via terrestre, para chegar à Índia.
Repara que Alexandre também quis chegar à Índia, portanto aqui vê-se uma grande relação entre os franceses e os gregos, não é? O Alexandre I, o Alexandre III da Macedónia, portanto não é o Alexandre o czar, portanto não podemos confundir. Portanto, um era o Alexandre que era czar da Rússia, o outro era o Alexandre Magno, que é aquele que já nós falamos aqui nas nossas teorias, que era o terceiro da Macedónia. E ele vai vão querer criar uma rota para a Índia, e o objetivo era exatamente destornar as rotas dos britânicos, ok? Portanto, era essa a ideia, era exatamente destruir os britânicos. Só que, mais uma vez, esta campanha vai ser desastrosa para Napoleão e os seus soldados. Apesar de ele conseguir bastantes vitórias no Egito, ele conseguiu conquistar o Egito. Só que ele, portanto, destornou o reino mameluco, que eram os que dominavam o Egito, que eram subservientes dos turcos, ok? Dos turcos, do Império Otomano. E o Império Otomano, quando viu que os franceses tinham invadido o Egito, os turcos vão, portanto, vão tentar, portanto, expulsar estes mesmos franceses do Egito e vindo pela Palestina. E Napoleão, quando vê que os turcos vêm pela Palestina, Napoleão tenta invadir a própria Palestina e vai matar muitos turcos, onde obviamente também estão incluídos judeus. Não é? Porquê? Porque os judeus nesta altura estavam aliados ou subjugados pelos turcos, e ao lutar contra estes invasores franceses também vão ser mortos. Não é? E esta imagem não é os feridos das guerras, não, estes homens que estão aqui doentes não são os feridos das guerras, mas são sim feridos dos seus soldados. Porquê? Porque os seus soldados foram atacados pela peste bubónica em 1799, portanto no ano seguinte, e ele vai ver que por dia vão morrer cerca de 30 soldados do seu exército. Portanto, todos os dias que ele lá esteve, 30 soldados do seu exército morriam. E ele vai perceber que de facto ali não é bem-vindo, e ele próprio vem outra vez para o Egito e depois vem-se embora. Portanto, como tu vês, duas missões, não é? Duas missões de Napoleão Bonaparte que não foram bem sucedidas. E agora a pergunta que se faz é: será que estas missões, estas invasões de Napoleão estão nas profecias? E por incrível que pareça, sim, ok? Na minha interpretação, sim. E de uma maneira extraordinária que nem há como dizer que não, ok? Porque de facto é tão óbvio que tu vais ver que de facto é tão óbvio que não temos como dizer que não, ok? Então nós estamos exatamente no versículo 24 de Daniel capítulo 8, que diz o seguinte: e se fortalecerá o seu poder. Ora, o poder de quem? Exatamente do chifre muito pequeno, que eu interpretei como sendo o Napoleão Bonaparte, mas não pela sua própria força. Depois, um dia mais tarde, na teoria número 5, que eu estou a terminar, nós vamos ver que força é esta, ok? Que força é esta. Depois vamos ver que força é esta. E destruirá maravilhosamente, como tu viste, Napoleão destruiu maravilhosamente. Portanto, costuma-se dizer, se há homem que destruiu, foi Napoleão e o seu exército. E prosperará, ele prosperou, portanto, ele conseguiu conquistar o Egito. Ele até primeiro, não foi o Egito que ele conquistou a ilha de Malta, que nós também já falamos aqui nas nossas aulas, na primeira teoria. Ele conquistou a ilha de Malta e depois conquistou o Egito e conquistou a Palestina. Ele chegou à Síria. Ok? Portanto, como tu vês, ele foi bastante longe. E fará o que lhe aprouver. De facto, isso aconteceu. E destruirá os poderosos e o povo santo. Ora, como tu sabes, este versículo já faz parte da interpretação do anjo Gabriel a Daniel. Portanto, isto tem que ser levado à letra. Portanto, tudo o que está aqui tem que ser levado à letra. Portanto, se é Napoleão Bonaparte, tem que ser exatamente conforme está aqui. Como tu vês, depois de contar um pouco da história, isto é só um pouco, eu convido-te a ver os vídeos no YouTube sobre a vida de Napoleão e estas conquistas, e tu vais ver costuma-se dizer, ele destruiu muitos poderosos, muitos reis. Portanto, se há um indivíduo que destronou muitos reis,
foi exatamente o Napoleão Bonaparte, tá bem? Porque, por exemplo, se fores para Alexandre o Magno, o grande rei que ele destruiu foi exatamente o Dario III, não é? Que era o rei da Medo-Pérsia. Mas Napoleão destruiu muitos mais reis, muito mais. Reis que nunca mais acabam. Também foram reis sobre reis, sobre reis, sobre reis. Foi sempre ele a conquistar e a submeter esses mesmos reis ao seu poder, ok? E depois diz aqui, e o povo santo? Ora, quem é este povo santo? Ora, basta olhar para a quem é que foi escrito o livro de Daniel, não é? Porque isto, se está a falar para Daniel, tem que ser no tempo de Daniel. Quem era o povo santo no tempo de Daniel? Era exatamente o povo de Israel, ok? E se tu vires aqui em Daniel 8, no capítulo 8 e nos versículos 11 e 12, é? Tu vais ver que este povo santo é exatamente o sacrifício contínuo, o Ratamid. Se bem te lembras de eu falar sobre o Ratamid estava ligado ao santuário, não é? Que era o sacrifício feito no santuário, que era contínuo. Ora, quem é que fazia estes sacrifícios continuamente? Era exatamente o povo de Israel. Portanto, aqui como no versículo 11 vem falar sobre o sacrifício contínuo, não é? E arrasando o lugar do seu santuário, ele está a falar exatamente que este chifre muito pequeno destruiria o povo santo, porque é essa a interpretação dada por Gabriel. Portanto, não tem nada a ver com o santuário, nem com os sacrifícios que eram feitos no santuário, mas sim exatamente com o povo que fazia exatamente esses sacrifícios e que tinha o santuário, que é exatamente o povo santo. Portanto, aqui não há dúvida nenhuma. Se fores aqui à visão de Daniel, não vais encontrar mais nada que esteja relacionado exatamente com o povo santo. Ora, essa é exatamente a interpretação do povo santo. E se tu vês na história do povo de Israel, e eu já falei sobre o assunto, quando houve a destruição do templo, tanto pelos babilónios como pelos romanos, quem sofreu as consequências foi exatamente o povo de Israel. Portanto, isto está relacionado exatamente com o povo de Israel. Portanto, para mim, não tenho dúvidas nenhumas que a interpretação do sacrifício contínuo, do Ratamid, é exatamente o povo de Israel. E agora tu podes perguntar assim, mas será que alguma vez o Napoleão fez alguma coisa de mal contra o povo de Israel? E a resposta é sim. Ok? Portanto, este Napoleão foi exatamente contra os judeus. E se tu vires aqui neste artigo, não é? Napoleão e os judeus, tu vais ver exatamente que este texto nem sequer é meu, ok? E tu vais ver exatamente que Napoleão tentou destruir, ok, estes mesmos judeus. Que muitas vezes, e aqui eu gostava de fazer um parênteses, nós muitas vezes, e é isto que eu continuo a lutar, e até já desde pequenino, nós pensamos que quando nos agridem fisicamente, que é apenas nessas situações que somos agredidos, mas é falso, ok? Obviamente que quando nos agridem fisicamente existe uma agressão, mas quando o fazem verbalmente, ou quando nos tentam levar para outras coisas que nós não queremos, também faz parte de uma agressão. Obviamente que se nos querem levar para o lado bom, não é uma agressão, como é óbvio, mas se nos querem levar para o lado mau, acaba por ser uma agressão. Porquê? Porque vai provocar em nós destruição. Ok? Portanto, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, um menino dá uma chapada noutro menino. É uma agressão. Mas se o menino chama nomes ao outro menino, também é uma agressão. Ok? Nomes feios, não é? Também é uma agressão. Uma é uma agressão física, a outra é uma agressão verbal. Ok? Então, o que aconteceu com Napoleão e os judeus, agora fechando o parênteses e falar agora de Napoleão e dos judeus, foi exatamente a mesma coisa. Napoleão, portanto, nos anos 1798 e 1799, Napoleão foi mesmo à Terra Santa destruir estes mesmos judeus. Obviamente que estes judeus estavam subjugados pelos turcos, não é? Mas quando ele lá foi, não é? Quando ele quis conquistar aquelas cidades, obviamente que matou muitos judeus, não é? Porquê? Porque os judeus estavam a tentar se defender contra um invasor e obviamente que foram mortos por ele. E Napoleão viu que não conseguiu conquistar a Palestina e isso foi sempre uma mágoa que ficou
costuma-se dizer dentro de si, não é? Porque costuma-se dizer é uma derrota e ele não gostava nada de derrotas. O que ele vai tentar fazer é, costuma-se dizer, destruir as tradições, a religião destes mesmos judeus. O que é que ele vai fazer? Ele primeiro ele vai emancipar os judeus. Portanto, o que é que ele vai fazer? Ele vai aproveitar as ideias da Revolução Francesa e a Revolução Francesa não trouxe só coisas más, também trouxe coisas boas, em que dizia que todos os seres humanos tinham os mesmos direitos. Portanto, porque se tu te lembrares nas ideias da Idade Média, havia um punhado de pessoas que tinha todas as regalias e os outros eram os coitadinhos que viviam miseravelmente. Ok? Então a Revolução Francesa dizia assim: todos os seres humanos são iguais, todos os seres humanos têm os mesmos direitos e as mesmas obrigações. Era essa a ideia da Revolução Francesa, que eu acho que está corretíssimo. Okay? Todos nós somos todos iguais e a Bíblia diz exatamente isso. Aos olhos de Deus somos todos iguais. E esse é o objetivo. E Napoleão vai aproveitar essas ideias e vai tentar, como os judeus sempre foram discriminados, mesmo na Idade Média e no Renascimento, sempre foram discriminados, e especialmente pela religião dominante, e agora eu peço perdão àqueles que são da Igreja Católica Apostólica Romana, mas esta Igreja Católica Apostólica Romana houve uma altura que a coisa não esteve nada bem. Hoje em dia não é assim, e ainda bem, e graças a Deus por isso. Mas houve uma altura que as coisas não eram assim. E estes judeus, não é, eram perseguidos exatamente por esta mesma Igreja Católica Apostólica Romana. Não só os judeus, mas também os protestantes. Ok? E como Napoleão via que os terrenos que ele ia conquistando, na sua maioria, portanto, eram da Igreja Católica Apostólica Romana, Napoleão vai se unir exatamente a estes mesmos católicos apostólicos romanos. Okay? Esta é a Igreja. Okay? E o que é que ele vai fazer com os judeus? Ele vai dar-lhes os mesmos direitos que os franceses. Ok? Portanto, estás a ver, não é? Que Napoleão até parecia que estava a fazer uma coisa muito boa. Mas há muita gente que diz que Napoleão fez exatamente isso para acabar, okay? Para terminar exatamente com a tradição judaica, a religião judaica. Okay? Tens aqui a ideia de alguns historiadores, especialmente de um rabino, okay? Que ele vai dizer que a tolerância e a justiça externa de Napoleão em relação aos judeus baseou-se em seu grande plano para que eles desaparecessem inteiramente por meio da assimilação total, dos casamentos e da conversão. Portanto, qual era o objetivo de Napoleão? Era dar-lhes exatamente direitos iguais aos franceses, não é? Para que eles desaparecessem, para que a raça judia desaparecesse. Okay? Portanto, eles iam se casar com outros franceses, eles iam adotar as ideias dos franceses e então, entretanto, o judaísmo desaparecia. Okay? Portanto, era essa a ideia de Napoleão. Napoleão vai ver que não vai conseguir, porque eu continuo a dizer que o povo de Israel tem ideias muito, muito convictas, não é? Eles são muito convictos naquilo que acreditam, e ele vai ver que não vai conseguir. Então o que é que ele vai fazer? Em 1808, Napoleão reverteu uma série de reformas que foi chamado de fraude, em que ele dizia o quê? Dizia que as dívidas que as pessoas tivessem com os judeus eram anuladas. Então imagina, por exemplo, eu tinha uma dívida para com um judeu, sei lá, uma quantia qualquer. Essa reforma de Napoleão dizia assim: a partir de agora já não deves nada a esse mesmo judeu. Okay? E então isso, como tu podes ver, causou uma perda financeira na comunidade judaica que quase entrou em colapso. Portanto, como Napoleão viu que não conseguia assimilar esses mesmos judeus, não é? E costuma-se dizer, fez exatamente esta lei, não é? E viu que de facto, costuma-se dizer, ele levou quase a um colapso. Mas os judeus têm sempre uma maneira, e Deus os ajuda, como é óbvio, de reverter a situação. E então diz que em um esforço para promover a assimilação, os judeus foram restringidos em onde pudessem viver, a menos que se convertessem ao cristianismo. Portanto, primeiro criou-lhes dificuldades, não é? E depois diz assim: ok, nós vamos vos ajudar, mas vocês têm que se converter ao cristianismo. E mais uma vez não funcionou. E então Napoleão, como viu que de facto não conseguia levar estes judeus para fora da sua religião, podemos assim dizer, Napoleão encerrou essas restrições em 1811 e como tu vês, em 1812 é exatamente para mim o ano em que termina o grande império
não é? Que é onde começa as suas quedas do Império. Okay? Depois, mais tarde, vamos ver que é mesmo este ano, o 1812, onde termina tudo. Okay? E então diz aqui embaixo, e tu vês que este texto não é meu, Napoleão esperava usar a igualdade como forma de obter vantagem de grupos discriminados, como judeus ou protestantes. Estás a ver? Portanto, ele incluiu os judeus e os protestantes, costuma-se dizer, no mesmo saco, porque o objetivo era exatamente fazer com que eles se assimilassem com o restante dos povos, mas de facto isso não aconteceu. E eu penso que aqui foi a última grande cartada do inimigo para levar exatamente judeus e protestantes, e tu estás a ver que eles estão aqui incluídos na mesma situação, para longe do Deus eterno. E há de reparar, se fores ver a história, não existe mais nenhuma situação igual a esta. Não há mais nenhuma. Esta, quer dizer, há antes, mas depois não há mais nenhuma. Esta foi a última. Okay? Foi esta a última grande tentativa destes impérios humanos de levar estes homens que eram, portanto, crentes fiéis do próprio Deus para longe de Deus. Okay? E depois aquilo que eu digo aqui é que no versículo 45 do capítulo 11 será dada mais informação de uma possível explicação deste mesmo versículo. Obviamente que neste versículo 45 do capítulo 11 não é toda a explicação que está aqui em cima, não é, de Napoleão e os judeus, mas é exatamente aquela parte em que Napoleão tenta conquistar a Palestina, subjugando exatamente estes mesmos judeus. Existe uma história, eu não vou falar nisso porque não consegui encontrar verdade nessa mesma história, em que Napoleão vai até mesmo junto dos líderes judeus, tentando os levar para o seu lado, ok? Só que os judeus também não vão aceitar. Portanto, eles perceberam logo que ali não estava a verdade, não é? E não vão aceitar. E eu não sei se isso é verdade, se não é. Convido-te a ti a fazeres a pesquisa. Mas Napoleão tentou conquistar esta mesma Palestina. Só que Deus não queria que ele lá estivesse. E vai mandar exatamente um bichinho microscópico, okay? que o vai levar exatamente para longe daquele lugar, não é? Ele vai perceber que tem que sair dali para fora, porque senão ia ficar mesmo sem exército, ele ia ficar sozinho. Deus é assim que funciona. Vamos então ao versículo 25, e é exatamente este o ponto principal da nossa aula, que diz assim: e pelo seu entendimento, portanto continua a falar no chifre muito pequeno, também fará prosperar o engano na sua mão. Como tu vês, ele tentou enganar toda a gente. E no seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem em segurança. Portanto, como tu vês, ele até à Palestina foi. E se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. E a pergunta que fica é: quem é este príncipe dos príncipes? Ora, este príncipe dos príncipes, como eu te disse no início, há muita gente que diz que é o próprio Jesus. Ok? E o que eu quero te levar a ver é se de facto assim é. Se nós formos aqui a Daniel, capítulo 11, versículo 36, diz o seguinte: o rei agirá em seu belo prazer. Ora, quem é este rei? Ora, aquilo que eu continuo sempre a dizer, e nós lá chegaremos ao capítulo 11 de Daniel, é que o Daniel capítulo 11 é uma interpretação do Daniel capítulo 8. Portanto, todo o capítulo 11 tem que ser levado à letra. Isto é, tudo é literal. Ora, quando diz aqui o rei, tem que ser um rei. Não pode ser um reino, nem uma ideologia, nem nada disso. Tem que ser um rei. E aqui este rei do versículo 36, portanto, eu faço a assimilação exatamente ao chifre muito pequeno. Este rei que está aqui é exatamente o chifre muito pequeno. E diz assim: o rei agirá a seu belo prazer, exaltando-se e engrandecendo-se acima de todos os deuses. Acima de todos os deuses. Ele proferirá coisas inauditas contra o Deus dos deuses e, no entanto, prosperará. Até que a cólera chegue ao seu cúmulo, porque o que está decretado se cumprirá.
Portanto, como tu vês aqui a expressão, vem aqui novamente Deus dos deuses. O que é que o anjo está aqui a dizer a Daniel? O que está aqui a dizer é exatamente que aquele Sar-Sarim, o príncipe dos príncipes, é exatamente o Deus dos deuses. É exatamente o mesmo ser. É o príncipe dos príncipes, é o Deus dos deuses. Ora, aqui o que eu associo a este Sar-Sarim, como tu podes ver aqui, que o príncipe dos príncipes é exatamente o Deus eterno, o Deus dos deuses. Ok? É este Deus eterno. E eu acho que não é Jesus. Porquê é que não é Jesus? Porque se tu fores aqui a Daniel no capítulo 10, versículo 13, diz assim: O príncipe do rei da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Mas Miguel, um dos primeiros príncipes, veio em meu auxílio. Eu o deixei afrontando os reis da Pérsia. Portanto, quem está aqui a falar, que eu um dia vou-te dizer quem é, ou quem eu acho que é, ele diz que estava a lutar contra o príncipe do rei da Pérsia. Ok? Durante 21 dias. Mas Miguel, ora, este Miguel, eu associo este Miguel exatamente a Jesus. Jesus é o Miguel. Para mim é o Miguel. Mas diz assim, um dos primeiros príncipes. Ora, se é um dos primeiros príncipes, não é? Se é um dos primeiros príncipes, não é o príncipe dos príncipes, é um dos primeiros. Ora, se é um dos primeiros, não é o príncipe dos príncipes. Portanto, Jesus não é o príncipe dos príncipes. É um dos primeiros príncipes. Quem é o príncipe dos príncipes? É exatamente o Deus Eterno. Para mim é o Deus Eterno e não tenho dúvidas nenhumas disso. E agora a pergunta que se faz é: será que Napoleão alguma vez se exaltou acima do Deus Eterno? E a resposta é sim. Não é? Porque ele quis sempre exaltar-se acima de todos. Até do Deus Eterno. E aquilo que eu já te contei aqui numas aulas anteriores é que quando o Napoleão estava a falar com o Alexandre I, o czar da Rússia, não é? Ele ameaçou de que o invadiria a Rússia, ok? Por exemplo, e vai dizer que tinha um poderio militar infinitamente superior ao russo, ok? Eram mais de 500 mil soldados, mais de meio milhão de soldados. E o czar vai dizer a Napoleão que o homem propõe, mas Deus é quem dispõe. Palavras sábias, não é? Porque o homem pode propor o que quiser, mas Deus é que tem sempre a última palavra. E Napoleão disse àquele czar, disse que eu proponho e disponho. O que é que ele estava a dizer com estas palavras? Estava-se a colocar acima do Deus Eterno, não é? Acima, não é? Contra este mesmo príncipe dos príncipes, ok? É a história do Já Foste, não é? Já é a história do Já Foste. E é exatamente aqui que ele vai perder, não é, o seu grande império, não é? Depois, a partir daqui, são quedas em cima de quedas. Ele próprio percebeu o erro que tinha cometido, não é? E ele vai perceber que, de facto, ele poderia conquistar o mundo inteiro, mas nunca este mesmo Deus Eterno. O Deus Eterno é quem mandava. Ele vai perceber perfeitamente isso. Não? Eu não tenho dúvidas nenhumas que ele percebeu que Deus é quem manda, não é? Ele podia fazer o que quisesse, mas Deus é que dizia se, de facto, ele ia se colocar. E eu acho que foi aí que ele perdeu, não é? Porque ele percebeu que poderia conquistar qualquer, por exemplo, qualquer rei, não é? Ele decidisse que vinha conquistar Portugal, ele conquistava Portugal. Portanto, até o rei português teve que fugir para o Brasil. Portanto, ele percebia que qualquer rei o temia, mas o Deus Eterno, esse é quem manda, não é? Ele quis se colocar acima do próprio Deus e foi a sua destruição completa, não é? Ele percebeu que existe alguém que comanda tudo, não é? Que nós só temos algum poder, não é? Na nossa mão. Eu acho que não tem poder nenhum. Mas se nós temos algum poder é exatamente porque Deus dá-nos essa mesma responsabilidade, esse poder. Caso contrário, nós não temos nada. Eu ainda ontem falava com uma pessoa que eu admiro muito, que eu dizia exatamente que nós sem Deus não somos nada. Nada, nada, nada. Somos pó. Ok? Somos pó. Com Deus, nós temos tudo. Ok? Portanto, a nossa vida é exatamente isto. Portanto, sem Deus nós não somos nada. Somos pó. Com Deus somos tudo. Ok? Napoleão queria ser tudo sem Deus. Impossível. Impossível. Sem Deus ele tornou-se em pó. Portanto, o seu império, não é? Voltou tudo à estaca zero. Napoleão não foi vencido pelo exército russo, não. Hoje em dia, se tu fores ver a qualquer livro de história,
o vitorioso desta campanha da Rússia foi exatamente Napoleão Bonaparte. Hoje em dia a própria Rússia comemora-se esta mesma vitória sobre o exército de Napoleão, que eles consideram que tiveram uma vitória sobre a Europa, porque Napoleão tinha quase a Europa toda do seu lado. Só não tinha o reino britânico e os portugueses, que estavam do lado dos britânicos. Mas ele tinha quase a Europa toda, e a Rússia, portanto, toma isto como um patriotismo, não é? De que lutou contra a própria Europa e venceu. Mas qualquer livro de história diz que foi Napoleão que venceu esta batalha, não é? Mas costuma-se dizer foi uma derrota, não é? Porque o exército russo até bateu a retirada. No entanto, ele foi vencido, ok, pelo rigoroso inverno de 1812. Portanto, como tu vês no versículo bíblico, diz que ele seria vencido sem mão humana, não é? Sem mão. E de facto ele foi vencido sem mão. Portanto, o próprio inverno russo, a temperatura chegava aos menos 40 graus centígrados, portanto, Celsius. Portanto, como tu vês, o próprio frio matou estes mesmos soldados, não é? Dos aproximadamente 500 mil soldados com os quais Napoleão invadiu a Rússia, apenas 30 mil sobreviveram à fome e ao inverno russo. E pronto, pode-se dizer que foram 30 mil que vieram para casa. Depois vai haver cerca de 100 mil soldados europeus que foram aprisionados pelos russos, que vão ser devolvidos. Ok, portanto não morreram estes 400 e tal mil soldados, não foram tantos, mas mesmo assim mais de metade do seu exército foi morto nesta campanha, portanto foi uma derrota a todos os níveis. E a profecia não falha. Quando desafiamos Deus, tudo parece correr mal. 100 anos depois aconteceria algo parecido, e no capítulo Mais Evidências voltaremos a este ponto. Portanto, isto aconteceu em 1812, não é? E 100 anos depois estamos no ano de 1912. E agora eu convido-te a fazeres uma pesquisa, a ver qual foi o acontecimento, não é? Trágico também, muito trágico, que teve lugar no ano de 1912. Okay? Depois no capítulo Mais Evidências voltaremos a este ponto, está bem? E depois Napoleão dizia que a glória sempre justifica a vitória, qualquer que seja o modo utilizado para conquistá-la. Okay? Portanto, a glória sempre justifica a vitória, qualquer que seja o modo utilizado para conquistá-la. Ora, como tu podes ver na campanha da Rússia, ele teve a vitória, mas a glória não foi nenhuma. Okay? Portanto, como tu vês, aqui a cidade de Moscovo está em chamas, mas como eu já te disse, nem sequer foi Napoleão e os seus soldados que incendiaram a cidade, foi os próprios habitantes. Portanto, como tu vês, a glória humana é exatamente isto, é a destruição que depois não dá em nada, tudo fica em pó. Okay? Portanto, é essa a glória humana. Napoleão foi quebrado pela peste bubónica na Terra Santa em 1799 e pelo frio da Rússia em 1812. E depois nós falaremos isto no versículo 45 de Daniel 11, ainda nesta teoria. Para mim, este quebrar sem mão, okay, podia ser um destes dois acontecimentos, este quebrar sem mão. Mas eu acho que este quebrar sem mão é exatamente a campanha de Napoleão na Rússia. É este. Porque quando eu vi este quebrar sem mão, e para mim sempre foi Napoleão Bonaparte, desde o início das minhas interpretações, sempre andei a oscilar em alguns anos, em 1799, em 1812, em 1814, em 1815, que foi exatamente quando ele abdicou do seu império, e eu sempre andei à procura quando é que foi este quebrar sem mão. Ora, o quebrar sem mão teria que ser na altura em que se ele colocou acima do Deus Altíssimo. Ora, quando é que foi? Foi exatamente quando ele falou com o czar da Rússia, Alexandre I. Portanto, só pode ser em 1812. E depois vais ver mais para a frente, quando eu falar em datas, tu vais ver que de facto foi em 1812 que ele foi quebrado sem mão. Porque em 1799 foi sem mão, mas houve uma peste, não é? Que atacou os seus soldados e foram morrendo. Aqui nem sequer houve nada, porque o próprio frio da Rússia, costuma-se dizer, matou o seu exército, não é? Podemos assim dizer, lutou contra o seu exército. Nem sequer foi preciso mão humana.
Eu acho que até nem é a mão divina, porque repara, Napoleão quando chega a Moscou e vê a cidade completamente destruída, não é? Ver que os seus próprios habitantes foram capazes de destruir a cidade só para não se verem conquistados por Napoleão e se calhar fugiram para as florestas, não é? Para o mato. Quer dizer, Napoleão viu que de facto esta coisa das conquistas não leva a lado nenhum, não é? E para mim este quebrar sem mão é exatamente a campanha de Napoleão na Rússia. Pois quando entra em Moscou, simplesmente encontra a cidade semi-destruída e sem praticamente ninguém. Este acontecimento ocorreu no dia 15 de setembro, depois de o exército russo ter novamente recuado. Há muitas datas que aparecem como sendo o 14 de setembro, mas eu acho que é o 15 de setembro, porque eu comprei um livro mesmo sobre Napoleão e fala lá mesmo no dia 15 de setembro. E faz mais sentido que seja o 15 de setembro, ok? Mais para a frente vais ver que esta data é muito importante nas profecias, ok? Mas por esta altura, os russos já tinham evacuado a cidade e libertado criminosos das prisões para complicar o avanço francês. Além disso, o governador da cidade, o conde Fyodor Rostopchin, ordenou que a cidade fosse incendiada. Alexandre I recusou-se a capitular, não é? Portanto, Napoleão tentou conversações de paz com este mesmo Alexandre I, só que essas mesmas conversações falharam, ok? E porque Alexandre I nem sequer respondeu a Napoleão. E em outubro desse mesmo ano, sem um sinal claro de vitória, ok? Portanto, porque é considerado que ele tenha vencido, mas sinal claro não foi. Napoleão começou a sua retirada desastrosa de Moscovo durante o período das chuvas e lamas habituais no outono russo. E depois o que vai acontecer é que Napoleão vai tentar fugir da Rússia, porque portanto ele recuou, tentou sair da Rússia, e é nesta altura que os próprios russos vão lutar contra Napoleão. Portanto, ele mesmo assim, ele ainda vai ter que lutar contra os russos para sair da Rússia. Conclusão. Para mim, o chifre muito pequeno, ok? Portanto, isto é em forma de conclusão. Para mim, o chifre muito pequeno, o sexto chifre do bode, porque já sabes que para mim este chifre muito pequeno pertence ao bode, é exatamente Napoleão Bonaparte. E é quebrado sem mão em 1812 na Rússia. E obviamente, se ele é quebrado sem mão em 1812, este príncipe dos príncipes é nada mais, nada menos que o Deus Eterno. Portanto, é ele quem manda, é ele que põe e dispõe, não é? Porque Napoleão diz, eu proponho e disponho. É a história do já foste. Porque quem propõe e dispõe é exatamente o Deus Eterno, não é? Portanto, quando tu na tua vida tentares fazer alguma coisa, deves colocar, ok? Deves, porque isso é a parte principal, colocar o Deus Eterno em primeiro lugar. E ele deve ser sempre o primeiro. Depois, obviamente, ao realizar as tuas atividades, Deus vai estar sempre contigo. E se gostaste da nossa aula, ok? Convido-te a inscreveres no nosso canal, a compartilhares o nosso vídeo, a deixares o teu like e a acionares as notificações para receberes mais informações deste canal, que eu penso que já é o teu, que é exatamente a Escola Kitonite. Então, tudo de bom para ti.